Ah, boa noite, Sata. Boa noite, Mel. Boa noite, Tárcia. Sejam todos bem-vindos. Carla, Selma. Muito bom vê-las por aqui para a gente falar desse tema polêmico, né? As relações de sugar. Sim. Eu estou ouvindo você bem baixinho. É Mel que está falando? É. Eu ouvi bem baixinho. Tentar resolver, peraí. Tá. Tem duas pessoas aqui com as mãos levantadas. Eu imagino que tenha sido sem querer, não sei. A Larissa e a Sayara. Compartilhem o link, pessoal, para quem vocês acham que gostaria de assistir sobre esse assunto, ouvir, né, a gente sobre esse assunto, coloque nos grupos. No grupo de família, não sei se é legal, né? Depende da família. Depende da família. Ai, ai. Sayara já está escutando? Estou vendo seu microfone aqui. Já está, né? Pronto, bem-vinda. Deixa a Mel retornar, que aí a gente se apresenta e começa. Terena, 2 pessoas entraram no grupo depois que você mandou o link. Ah, é? Como eu não sou administradora, eu não consigo encaminhar de novo. Tá, eu mando. Foi mesmo. Enquanto a Mel resolve, Sata, você quer começar se apresentando? Ela já resolveu, eu acho. Ela voltou aí? Já? Ah, Melhorou aqui. o som? Aê, Melhorou bastante. agora. Agora eu ouço. Podemos. Oh, Nossa. beleza. Então, beleza. Já estou vendo algumas carinhas conhecidas, algumas carinhas familiares, alguns nomes eu já conheço também. Então, galera, boa noite. Meu nome é Sata. Estou aqui hoje para compartilhar esse tema polêmico com essas mulheres maravilhosas e com vocês também. Eu sou psicoterapeuta e atuo especificamente na área de sexualidade, sou terapeuta tântrica também desde 2015. E não tem como a gente falar desse tema sem a gente fazer um recorte também da sexualidade, de algumas coisas que a gente aprende aí ao longo da vida a respeito dos papéis da mulher, o nosso papel dentro do relacionamento e as expectativas que se cria diante dessa figura da mulher enquanto um objeto de desejo e de consumo a serviço do outro. Show. Bom, eu sou Terena, sou psicoterapeuta também, sou transpessoal sistêmica, atuo em clínica. Fiquei em parafuso com esse tema, depois que a Sata me mandou alguns vídeos, né, lá no inbox do Instagram. Então, para além de ser terapeuta, existe um ser humano aqui, né? Então, eu fiquei em choque e depois eu comecei a me questionar várias coisas. Eu falei, eu acho que merecemos uma live sobre isso. Provoquei ela lá no Instagram, provoquei a Mel também para se posicionar e a gente combinou esse encontro. Então, nada mais justo que a gente abra debate também para poder ouvir vocês, para poder a gente conversar sobre isso, porque as coisas estão mudando, as coisas mudam o tempo todo, aliás. Então, essa é uma novidade que merece ser discutida e cá estamos nós. Né, Mel? Bastante. Gente, eu sou Mel Meirelles, sou psicoterapeuta. Eu sou transpessoal sistêmica, mas estou me especializando em terapia, em análise junguiana, né, teoria junguiana. Mas a minha formação inicial é como educadora social e eu tenho também estudado muito as questões, os movimentos históricos e culturais. E o processo de adoecimento social a partir... E o processo de adoecimento emocional a partir de questões sociais. A pessoa está nervosa, viu? E é isso, eu sou essa pessoa
e sou, junto com as meninas, nessa frente de batalhas aqui, para poder abrir corações e mentes para novidades e para olhar o mundo diferente. Ok, beleza. Bom, pessoal, assim, não tem obrigatoriedade de vocês manterem a câmera aberta, não, tá? É um convite que eu fiz, mas quem não se sentir à vontade, tudo bem, fiquem tranquilos. A gente vai seguir... Ó, a última que estava aqui aberta já fechou a câmera. Tudo bem, fica tranquilo. A ideia é vocês escutarem mesmo, ouvirem um pouco sobre o tema, a gente abrir debate. Podem usar o chat à vontade para fazer perguntas, podem usar o recurso de levantar as mãos, porque a gente vai ter um momento também de ouvir vocês, responder perguntas, na verdade, comentar perguntas, porque esse tema eu não sei nem se a gente pode responder alguma coisa concretamente, né? Então, a gente vai dividir a nossa fala. Primeiro, eu vou exibir um vídeo para que todos tenham noção do que a gente está falando. É um vídeo que faz parte do mesmo site, né, que a Sata me mandou. Então, eu vou exibir esse vídeo aqui agora para vocês, para a gente escutar, para a gente assistir juntos. E depois a Mel vai falar um pouquinho, a Sata vai falar, eu faço o fechamento e a gente vai para o debate. Tudo isso deve rolar até às 20h30 no máximo, para poder vocês se programarem aí direitinho. Beleza? Então, eu vou compartilhar aqui o vídeo que está no YouTube e vamos assistir. Todo mundo está vendo aí? Vocês podem comentar no chat para mim ou desmutar o áudio. Sata já me sinalizou. Ok. Vamos ver se vocês... Sim. Beleza, vamos ver se vocês escutam também. Você se identificou com o perfil de Sugar Baby? Escutando? É bonita, inteligente, ambiciosa e quer um relacionamento que além de... Você se identificou com o perfil de Sugar Baby? É bonita, inteligente, ambiciosa e quer um relacionamento que além de paixão possa te trazer maturidade, experiências incríveis e apoio. Opa, peraí, volta. Você se identificou com o perfil de Sugar Baby? É bonita, inteligente, ambiciosa e quer um relacionamento que, além de paixão, possa te trazer maturidade, experiências incríveis e apoio financeiro. Já fez seu perfil no site Meu Patrocínio? Já escreveu o que busca de forma clara e honesta? Leu vários perfis e encontrou aquele que parece ter afinidade e que atende às suas expectativas? Já saíram e você está analisando nas respostas e atitudes se ele é o perfil que procura? E você se pergunta, qual o momento certo para falar das suas necessidades? O momento e o clima certo para falar das suas necessidades vai acontecer a partir da sua percepção sobre a forma que ele responde. É uma construção que começa lá atrás, desde a forma como definiu sua expectativa no perfil e selecionou perfis compatíveis para iniciar uma conversa. Se você fizer todo esse processo, vocês tiverem química e entendimento, as coisas forem se encaixando, ficará subentendido que ele estará aberto a atender a sua expectativa. Jamais precisa tocar nesse assunto antes do primeiro encontro, ou antes de saber se vocês têm química e se o relacionamento terá um futuro. Vocês podem dar esse passo quando estiverem envolvidos. Pense que o relacionamento sugar é apenas uma troca antecipada. Milhares de divórcios custam muito caro para o homem no pior momento do relacionamento, que é o fim. Por que não mimar a mulher antes, com pactos claros e honestos? Como vocês sabem, faz parte do relacionamento sugar o dar e prover alguma forma de relacionamento. Já que se encontraram no site de relacionamento sugar, seu perfil está claro e vocês seguem dialogando sobre o que esperam de um relacionamento. Já tiveram encontros e estão começando a evoluir entre vocês. Nesse momento, o assunto das suas expectativas já não deve ser mais uma surpresa. Se o homem se sentir mal, em choque ou tiver qualquer incômodo, ele não é um sugar daddy de verdade. Tudo que ficou subentendido até agora deve ser confirmado verbalmente para não ter frustração. Quanto seu sugar daddy pode te ajudar? Quanto você precisa para ter uma boa qualidade de vida? Há diversos tipos de sugar babies. Algumas só querem um homem que pague todas as contas dos restaurantes, as despesas das viagens, os presentes de marca.
Outras querem mesada e faculdade. E tem aquelas que querem todas as despesas pagas, manutenção da casa, academia, tratamentos estéticos, para se dedicarem somente ao crescimento profissional. Saiba qual tipo de Sugar Baby você é. Porque já está subentendido que vocês tratariam desse assunto. Você já sabe que o clima está aberto e receptivo para falarem abertamente sobre isso. Não faça pedidos gaguejando, dando indiretas ou com um jeito tímido de adolescente inseguro. Fale de forma franca, clara e objetiva. Sugar Daddies são generosos e querem paparicar. Não se esqueça disso. E aí, galera, qual sugar babies vocês são? E qual sugar daddies? Ai, eu tô com isso aqui, meu doendo. Eu tava vendo a cara de Terena e de Mel e morrendo de rir aqui, querendo ver a cara de todo mundo que tá com a câmera fechada. Deu para entender, né, então, que esse relacionamento, vamos chamar assim, é um relacionamento onde existe um acordo ali entre ambas as partes, e que geralmente esse acordo tem a ver com benefício, seja esse benefício financeiro, com grana mesmo, seja através de presente, seja através de benefícios diversos, como, por exemplo, uma viagem, uma companhia. Como esses caras costumam ser cheios da grana e são super solícitos, como vocês viram aí no vídeo, eles muitas vezes não estão procurando, como alguns vídeos que eu já assisti no YouTube, uma prostituta. Eles estão procurando uma pessoa que os acompanhe e que eles possam ajudar. Agora eu pergunto para a gente, né? Eu pergunto para todo mundo, inclusive para mim mesma, porque teve uma colega que falou assim, eu já fiz o cadastro e não me aceitaram. E eu estava conversando com o Mel e com Terena, que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu achei super curioso. E aí eu fui dar um Google, óbvio, né? Tudo eu recorro ao mestre Google. E aí fui ver o que era isso, fui assistir vários vídeos no YouTube, isso daí deve ter uns 4 anos. E encontrei exatamente esse site. Eu falei, não estou fazendo nada, já era terapeuta, né? Não estou fazendo nada, vou aqui fazer um cadastro, porque eu quero saber o que acontece nesse negócio para poder falar sobre. Também não me aceitaram não, minha filha, porque eu acho que a gente não faz o padrão do site. Deve ser o quê? Loira, magra, com um rostinho assim, um perfil europeu. Aqui não está rolando nessa encarnação, talvez não role nas próximas. Então já sabe que a gente que é fora, dentro de um padrão estético, não vai ser aceita para ser sugar baby. Então, assim, o que é que leva, de repente, essas mulheres, que na verdade são mulheres jovens e que muitas vezes estão iniciando ali a vida adulta, a buscar um tipo de relacionamento como esse? No vídeo, a pessoa fala, aquela moça que está apresentando o vídeo, ela fala, ó, pode ser que você queira alguém para pagar suas contas, pode ser que você queira se dedicar exclusivamente à sua carreira profissional, pode ser que você queira alguém, enfim, para fazer companhia para você, mas será que depois de atingir um padrão de vida desse, que muitas vezes é irreal com a vida que ela leva, será que é tão fácil sair disso? Será que é tão fácil abrir mão desses privilégios e desses confortos? Inclusive dentro do próprio desconforto, porque não quer dizer que seja sempre maravilhoso. Inclusive, esse tipo de relação, onde o poder é colocado ali como centro, muitas vezes tem uma chance absurda de virar algum tipo de relação tóxica. Primeiro, porque você está ali iniciando a sua vida. A gente vai fazer o recorte especialmente ali de homem e mulher dentro dessa relação heteronormativa, porque esse luxo e esse glamour é muito mais visto dentro dessa relação homem-mulher, mas não quer dizer que não exista ali homens que se relacionam com homens, né? Os velhos da lancha que se relacionem com os garotinhos, sempre rola, existem todos os formatos. Mas o que a gente mais vê é justamente essa relação de homens com meninas. Eu vou colocar meninas no sentido de que esses homens muitas vezes têm idade para ser não só pais delas, como às vezes avós dessas garotas. E aí você entra num lugar de superioridade no sentido de eu tenho mais experiência, eu banco você, você está ali me acompanhando o tempo todo, e o que é que resta dentro dessa relação? O que é que ela pode colocar dela mesma e como é que ela sai disso? Porque, como eu falei anteriormente, não deve ser nada fácil você sair de receber uma mesada de R$5.000, de estar viajando, conhecendo o mundo, e aí você se forma na sua faculdade de psicologia, de administração, para começar ganhando ali um salário mínimo, 2 salários mínimos, e se adequar a essa realidade que, querendo ou não, vai começar sendo restrita. Quer falar alguma coisa, Terena, o meu, dentro
Eu não consigo enxergar, então para poder ver o comentário eu tenho que chegar perto aqui, porque eu sou cegueta. Não, pode ir que depois eu vou. Massa. Tranquilo também, pode seguir. Eu estou aqui olhando o chat, respondendo algumas coisas também. As duas que eu conheço já foram, não são loiras, são afro-beges. Mas aí também entra uma outra questão, né? Não deixa de ser um estereótipo da mulher preta, de ser super sensual, de ser objeto de desejo. Então é dentro desse padrão que a gente enxerga não só do tipo físico, mas o que desperta um sex appeal. Porque muitos desses caras também acabam sendo gringos. E o gringo tem uma coisa ali com a mulher preta, com a mulher curvilínea, com a mulher jovem ali, durinha, bonitinha. Não que as outras fora do padrão não sejam bonitas, mas a nossa sociedade tem uma coisa de beleza muito estereotipada. Então, uma mulher como eu, por exemplo, não vai entrar no site. E aí, sim, aí eu fiz em um outro site que não era esse, parece que um site meio classe B, C, D, que aí aceita um pouco mais, né? As pessoas não estão dentro do padrão. E aí botei uma outra foto, obviamente, porque eu estava curiosa, mas não ia botar minha cara no sol, porque vai que eu encontrava alguém conhecido na foto. E aí só fiz pensar, a primeira pessoa que apareceu para mim de Salvador era justamente uma pessoa que lá 4 anos atrás que eu já tinha atendido. Na mesma hora já me deu um frio na barriga, eu falei, cancela esse cadastro. Porque a gente pensa que está muito longe da gente. Mas de verdade, deve ter pessoas ao nosso redor que vivem esse tipo de relação e que estão satisfeitas com isso, ou pelo menos numa camada mais superficial acham que estão satisfeitas, porque a gente tem essa ideia do que é ter uma boa vida. A gente, enquanto mulher, dentro dessa sociedade patriarcal, heteronormativa, o que é que a gente aprende? Poxa, eu tenho que em algum momento, me relacionar com um homem e constituir uma família e ter filhos. E é papel desse homem gerir e bancar e me manter segura dentro desse processo. Quer dizer que seja assim? Não. Mas ainda a gente aprende assim. Depois é que a gente vai percebendo que a coisa muda de figura e que a gente tem que construir também a nossa independência e autonomia, mas existe um espaço muito forte no inconsciente coletivo, que é esse lugar da mulher se colocar num lugar de passividade, de dependência desse homem, né, dessa figura masculina, que tem o poder para fazer as escolhas por ela mesma, inclusive. Então, entra aí nessa relação de mestre e discípulo, ou de marido e mulher, num sentido muito distante, não é uma relação equiparada. E como é que eu pago por essa relação? Algumas pessoas dizem que não precisa necessariamente haver sexo, que muitas vezes esses caras estão buscando só companhia, estão querendo só cuidar dessa pessoa, estão querendo só mostrar de fato para aquela vida que ele vive, né? Para aquele mundo da galera que é rica, que tem grana e que tem várias oportunidades, que está bem acompanhado. Mas de que forma essa mulher paga por isso? De que forma ela vai ser cobrada depois? Será que simplesmente ele só quer dar e não quer receber nada de volta? Não, porque entra numa relação de muito vínculo e dependência no sentido de eu te dou, então eu preciso de você tal dia e tal horário. Se vire. Eu preciso da sua companhia para tal jantar, eu preciso da sua companhia para tal viagem, e agora, de repente, eu quero que o sexo entre nessa relação. Pode existir uma escolha pessoal dela não querer? Até pode. Mas a negativa coloca em xeque toda essa construção e esse benefício financeiro que está sendo ofertado. Então, será que é tão sacrificante para mim transar com ele aí uma vez por semana, a cada 15 dias? A gente acaba vendendo essa experiência também, porque o sexo é uma moeda de troca para muita gente. Até quem não está nesse tipo de relação usa o sexo como moeda de troca e de vínculo e de interdependência. Imagine quando você está numa realidade que talvez você nunca imaginou poder viver, ali no auge dos seus 18, 19, 20 anos. E isso não é só uma coisa de pessoas que de repente foram pobres ou que viveram escassez, não. Tem uma galera que tem uma família que tem condições e ainda assim entram nessa história, segundo algumas coisas que eu li, por não querer pedir dinheiro ou por querer ter uma vida mais independente. O questionamento é, até que ponto isso é independência? Né? Até que ponto não pedir para essa família que de repente é abastada e que com certeza ofereceria todas as oportunidades possíveis,
até que ponto não pedir para essa família, já que você tem essa possibilidade, é uma relação de independência? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês acham que eu estou ficando doida? Elas dizem que são acompanhantes. Eu não vejo isso, gente. Eu vejo dizendo que é uma relação completamente diferente, porque acompanhante, dentro, pelo menos aqui de Salvador, está muito mais relacionado com prostituta de luxo, né? Naqueles sites ali, estilo elite e tal. Então, é uma relação onde existe um pagamento, existe esse lugar da acompanhante, mas existe também o sexo. E nessa relação ali de sugar baby para sugar daddy, nem sempre vai existir o sexo de cara. E aí isso fica tudo claro nos acordos pré-estabelecidos. Mas eu penso, né, pelo que eu observo, pelo que eu já li, que é muito comum que esse sexo ele vá acontecer em algum nível. Então, não, primeiro eu só quero te ajudar. E aí, sabe as histórias infantis que tem ali o lobo mau, né? E aí você começa fazendo toda uma atmosfera onde, não, eu só quero te ajudar, eu só quero o seu bem, eu tenho tanta grana, então por que não escolher alguém? Por que não adotar, né? Uma menina, mulher inocente, que precisa de oportunidade, que é atraente, que vai poder também me acompanhar em alguns lugares. E aí eu vou oferecendo aquilo ali, aquela pessoa vai ganhando confiança, vai ganhando conforto, vai ganhando também algum nível de afeto, porque essas coisas podem, algumas pessoas acreditam que não podem se comprar, mas imagina uma pessoa que talvez nunca tenha recebido atenção, nunca tenha recebido carinho, presente, nunca foi bem tratada. Isso movimenta a gente de uma forma que é muito surreal. Então, em algum momento, quando eu estiver com essa pessoa completamente num lugar de confiança e de relaxamento, eu posso começar a pedir outras coisas que talvez não estivessem acordadas inicialmente, mas que agora vai ser muito mais fácil para eu poder conseguir. Porque existe toda uma relação já estruturada ali, de conforto, de segurança, de dinheiro envolvido, de lugares que eu já consegui frequentar, de oportunidades que me foram abertas, né, de portas que estão ali escancaradas para mim. E se eu disser não para isso? Eu perco tudo. Então, eu enxergo que tudo isso ali, toda essa realidade, todo esse cenário novo só me foi ofertado em virtude dessa pessoa, desse cara, né, desse coroa que está cuidando absolutamente de mim. Deixa eu ler os comentários. Para algumas pessoas, gente, bens materiais são demonstração de carinho, sim, viu? É só a gente ler assim com linguagens do amor, que tem gente que acha que presente é a coisa mais incrível do mundo e que o resto está tranquilo. Então, tem muito esse lugar. E se for prazeroso, se a mulher quiser o sexo também? Não tem nada de errado, gente, em ser prazeroso e em querer o sexo também. A questão é o que é que me leva a esse ponto? O porquê que eu sinto que eu não posso construir uma relação de afeto, de respeito, de saúde, de troca, de conexão, sem que tenha esse interesse ou sem que tenha o poder do dinheiro envolvido? Porque não precisa nem ser um sugar daddy, por exemplo. Quantas e quantas mulheres não ficam presas dentro de um relacionamento só por conta dessa questão do dinheiro? Então, essa relação ela já começa em algum nível problemática, porque existe algo que vincula essas duas pessoas. E esse algo que vincula essas duas pessoas coloca quem banca num lugar de muito poder e quem está recebendo ali num lugar de muita subserviência. E essa pessoa ela tem que estar num processo de muita consciência para conseguir sair dali quando aquele limite for ultrapassado, por exemplo. Mas quantas de nós, no auge dos nossos 18, 19, 20 anos, tinha essa consciência para sair daquilo que era tóxico, ou daquilo que em algum momento fica não prazeroso para a gente? Porque a gente aprende com o processo das experiências. E a gente vê que não é fácil se desvincular. A gente vê que não é fácil se desvencilhar. E como é uma relação que tem grandes chances de virar tóxica em algum momento, existe todo um processo de abuso ali, não só psicológico, mas também patrimonial, né? De achar que também não vai conseguir ninguém que consiga oferecer aquela vida. E aí você vai levando um dia após o outro, um dia após o outro, até que esse cara não queira mais, porque talvez ele encontre alguém mais interessante. E aí você vai ter que lidar com todos os danos, talvez, e juntar todos os caquinhos que essa relação ela acabou trazendo para você. Eu não enxergo como uma relação que começa dessa forma, ela pode se construir para um laço que seja saudável. E aí, Terena e Mel, depois elas podem falar sobre isso, o que é que elas sentem a respeito.
mas eu sinto que ela começa de forma muito equivocada. Eu sinto que ela começa já em um lugar de muita diferenciação entre uma realidade e outra, e num lugar de muito poder. E aí cada um vai usar as armas que tem, né? O homem geralmente vai usar esse lugar do poder, do dinheiro, e essa mulher ela vai acabar usando esse espaço do sexo, da sensualidade, do agradar. E aí tem um perfil no Instagram que é a Senhorita Bira. Eu acho, é isso, meu Deus. É a Senhorita Bira, que ela tem um vídeo maravilhoso falando sobre essa idiotização da figura da mulher. Do quanto... E aí tem aquela outra Juliana Bond, sei lá o quê, que ela fala num tom mais infantil, e ele faz uma analogia também com Marilyn Monroe, que é muito maravilhoso. Depois eu posso até mandar para a Terena, para ela mandar para o grupo antes de vocês saírem, porque faz uma analogia surreal do que é isso. E eu vejo também que dá para fazer uma ponte muito significativa com essa relação entre o Sugar Daddy e a Sugar Baby. Porque é exatamente isso. Você fica num lugar onde você tem que manter esse espaço de juventude, de inocência, para que esse cara continue querendo te ajudar. Porque a partir do momento em que você amadurece, que você começa a caminhar com as próprias pernas, que você começa a desenvolver essa independência e se descolar, quando você consegue se descolar, você já não é mais interessante. Então, ele está precisando sempre desse lugar de um frescor, de alguém inocente que possa ser manipulada, que possa ser comprada com presentes, com restaurantes caros, com viagens para lugares paradisíacos e conseguir continuar alimentando esse processo dentro dele, que é uma coisa que Mel vai trazer também esse recorte, né? Porque para essa relação existir, precisa dos dois. Se fosse só o Sugar Daddy, a Sugar Baby não existiria e vice-versa. Então, precisa dos dois. E o que é que movimenta esses dois individualmente para que eles se encontrem? O que é que tem aqui nessa inocência e talvez nesse lugar até preso no sentido do que a gente aprende sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser feminina, sobre o que é ser uma boa parceira, uma boa esposa, uma boa companheira e tudo mais. Será que essas mulheres, no fundinho, elas não imaginam que essa relação ela pode vingar de fato? Será que elas não imaginam que esse cara pode de fato se apaixonar por elas e de repente deixar essa vida de querer bancar outras mulheres para dedicar-se exclusivamente a ela? Porque a gente sabe que a gente tem um pezinho ali na clínica de reabilitação, né? Então, chegam uns homens que você vê que é problema e tem um negócio em você que parece que te chama, que te puxa. Não, eu vou resolver esse BO aqui. É comigo que ele vai ser curado. Então, todo mundo aqui já deve ter vivido uma experiência dessa, seja ela breve ou seja ela um pouco mais longa. Mas existe um lugar nosso que quer consertar o outro, que quer ser a única, a exclusiva, a que vai resolver todos os problemas. E é nesse lugar que a gente rompe com os nossos próprios limites, que a gente se fere na inconsciência de que está se ferindo também. Até porque a gente já foi ferida aí tantas e tantas vezes, que uma feridinha maior ou menor, me dando conforto, me dando o que eu quero, me oportunizando coisas, talvez seja um lugar de compensação. A gente fala assim, poxa, eu já sofri tanto, então aqui eu estou pelo menos, estou sofrendo, mas estou sofrendo um pouco menos, né? Estou fazendo minha faculdade com alguém que está pagando, de repente estou morando aqui em uma cobertura num bairro legal, estou podendo viajar para vários lugares. Não é uma pessoa que mora comigo, então também tenho liberdade, sendo que está tudo ali sendo provido através do outro, né? Pagar os estudos. Acho que a forma mais sábia que elas usam de ajuda financeira é pagar os estudos e cursos. É um ponto de vista, né? Mas existem também outras formas para pagar os estudos que não seja exclusivamente essa. Perceber que existem diversos caminhos, e aqui a gente também não está muito para pensar no que é certo ou no que é errado. É muito mais fazer essas provocações e pensar um pouco sobre isso para discutir. A gente não vai botar fincar nenhuma bandeira, nem bater nenhum martelo a respeito desse tema, porque tanto eu, quanto o Terena, quanto o Mel, acredito, a gente também está nesse lugar de pergunta e não de resposta. Posso passar para onde vocês, maravilhosos. Eu queria, antes de começar a falar, passar um pedacinho daquele vídeo que a Terena apresentou no começo. Eu vou dividir tela com vocês, tá? Massa. Só você, né, Terena? Você passa para mim só até a vinheta? Eu posso... só até a vinheta. Espera aí.
Que eu ia te colocar como co-host, mas eu faço aqui. Só a vinheta mesmo, pra gente... Eu queria que você prestasse muita atenção nas palavras que são usadas quando começa a apresentar a possibilidade, quando aparece aquelas vermelhas e palavras. Preste atenção naquelas palavras. Pode ir, Tarina, por favor. Olá, aqui é a Mariana Gouveia e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer um perfil que seja um perfil de sucesso. Qual é? O seu mesmo que você mostrou. O do início, nega, que você colocou, o primeiro. Não foi esse, não? Não. É um que a mulher tá com a roupa meio amarela. Ah, deixa eu voltar aqui, porque o YouTube, às vezes, ele... Foi pro seguinte, vai pra esse outro... é o seguinte, isso também é ótimo, viu, gente? Se puderem, vejam. Já vi. Peraí. Achei aqui. É o que você falou? Esse vídeo que você ia botar é ótimo. Se alguém puder ver depois, vejam. Mas eu quero aquele que você botou. Esse que é interessante. Esse aí mesmo, pode ir. Só até a vinheta. Você se identificou com o perfil de Sugar Baby, é bonita, inteligente, ambiciosa e quer um relacionamento que, além de paixão, possa te trazer maturidade, experiências incríveis e apoio financeiro. Já fez seu perfil no site Meu Patrocínio, já escreveu o que busca de forma clara e honesta, leu vários perfis e encontrou aquele que parece ter afinidade e que atende às suas expectativas. Já saíram e você está analisando nas respostas e atitudes se ele é o perfil que procura. E você se pergunta, qual o momento certo para falar das suas necessidades? Atenção na vinheta. O momento e o clima... Pode tirar? Palavras. Beleza. Eu vi ali ambição, estilo. Então, quem não quer ser ambiciosa, ser estilosa, né? Ser bela. E outra coisa que eu queria que você fizesse para mim, Tarina, rapidinho, abra o Google aí, por favor, e busque como ser Sugar Baby. Como ser Sugar. Nem continue. Mas não vai basear nas minhas buscas, não? Não sei, mas bora testar. Peraí. Terena tá com medo das buscas dela, né, Terena? Ô, minha irmã, sei lá. Eu teria medo das minhas. Pô, velho. Ainda bem que vocês sabem que eu já sou meio assim, então... Aqui, como ser Sugar. Tá vendo? Pronto, é igual o meu, Tarina, tá tudo bem. Aí a gente tem as opções baby virtual, baby hombre, né? Babies no plural. Bote aí, Tarina, adere, por favor. Não, Sugar Daddy mesmo. Sugar Daddy mesmo. Não vai ter nada. Ô, velho, que sacanagem. Vocês entenderam a dinâmica da situação? Surreal, eu nunca tinha feito essa busca. Pois é. E qual é o problema do problema? O problema do problema é o seguinte. Quando uma mulher entra nesse lugar, é porque existe um mercado inteiro preparado para que ela faça esse papel. Existe uma indústria da beleza, existe a indústria da medicação, existe a indústria dos padrões, existe a indústria do status, da nobreza, todas as indústrias possíveis que atingem um corpo feminino estão nessa função de Sugar Baby. Mas Mel, ele só quer ajudar. Vamos organizar. A pessoa chega para você te oferecendo dinheiro, né? Porque a permuta inicial é dinheiro. Em teoria, você está entrando com nada. E esse é o encanto. É essa sensação de que estou ganhando. Se eu não estou entrando com nada e ele está entrando com dinheiro, eu estou no lucro. Exatamente, o golpe está aí, quer quem quer. Quando a criatura entende na cabeça dela de forma muito subjetiva que ela está investindo nada, ela esquece que o corpo dela é o produto. E se o corpo dela é o produto, o comprador vai querer cada vez mais do corpo dela. E se o comprador quer mais do corpo dela, ela vai precisar fazer coisas
com o corpo dela, que talvez ela concorde. Porque o progresso do problema acontece assim, eu cheguei investindo nada. Aí, daqui a pouco, a moça se dá conta de que o investimento é o corpo dela, porque começa a ter as modificações corporais, porque começam a vir as seduções para sexo, começam a vir as chantagens emocionais. Ah, já que você não quer sexo, eu vou ter que ter uma outra sugar para sexo. Quem quer perder o benefício inicial? Ninguém. Né? Se eu entrei com nada e estou ganhando, eu vou perder? Não. E é nesse lugar onde o corpo feminino não é visto como um fator de saúde mental e emocional que o mercado inteiro se aproveita. Se o corpo é negligenciado, se a mente é negligenciada, então pica o pau. Só que a evolução dessa relação se dá num lugar de muito detalhe, de escassezes, digamos assim, de afeto, de possibilidades, de futuro. E esse lugar que esse sugar daddy entra é um lugar muito profundo, porque não é só o lugar de escolher ser bancada por alguém. É um lugar de ter um buraco e alguém precisa preencher. Dependendo do tamanho do buraco, minha filha, aí é que foi. Quanto mais nova a moça é, mais complexo é o problema, porque ela fica sendo aliciada financeiramente, emocionalmente e de todas as outras formas. Porque como é o raciocínio? Eu fui pesquisar para entender como é o raciocínio e como é a evolução das relações. Quem investe na Sugar Baby na faixa dos 18 anos, não circula com ela pelas ruas. E se circula, é dentro de um ambiente onde a pedofilia é permitida. Porque, gente, a intenção dessa relação é uma relação baseada em desejos pedófilos, onde o corpo feminino frágil, pequeno, indefeso, é o objeto de tesão. Existem vários perfis de sugar daddy, assim como tem a moça falando sobre vários perfis de sugar baby, tem vários perfis de sugar daddy. Tem as que investem nas mulheres mais velhas, que querem sexo, que sabem que já está incutido na cabeça dessas pessoas que a remuneração para homens que pagam, sejam maridos, sejam pais, sejam tudo, é sexo ou favores, então ela precisa retribuir isso de alguma forma. E quando a menina é mais nova, que ele não circula com essa menina, ele vai investindo nela profissionalmente para, no futuro, ele poder apresentar essa mulher como advogada, publicitária, psicóloga. Só que nesse processo, o que acontece com as meninas? Quando elas conseguem chegar no objetivo delas de se formarem, muitas tentam pular fora. Só que aí não dá para manter o padrão de vida. E aí o que é que eles fazem? Você tem certeza que você quer deixar tudo isso aqui? Porque, ao contrário do que a gente pensa, o sugar daddy ele não paga mesada para todas, não. Ele beneficia todas elas, o boletim é ele que paga, a viagem é ele que paga, mas a mesada, que daria a possibilidade delas juntarem, ter uma liberdade financeira, isso não acontece. Eles pagam tudo, eles entregam tudo, mas eles não facilitam a vida das meninas, porque é sobre poder. É sobre manter, é sobre cativeiro. O raciocínio que se estabelece é de cativeiro. E a prisão é o dinheiro. Porque você fica andando em círculos ali naquele lugar. Quando ele investe numa mulher mais velha, de seus 20 e poucos anos, que ele pode circular na rua sem ser, né, suspeito de que é pedófilo ou não pedófilo, ele já começa a cobrar dessa mulher outras coisas, que são as intervenções estéticas, por causa de um possível envelhecimento. E todo esse progresso que a gente vê acontecendo, né, dessas pessoas, dessas mulheres sendo enredadas pelo dinheiro, eles acabam deixando a gente, né, que é mulher, cada vez mais em situação de vulnerabilidade, tanto emocional quanto financeira. Porque se eu tenho quem me banque, eu não trabalho. E chega um determinado momento que começa o ciclo de chantagens. Quando tem um determinado espaço desse relacionamento, que eles começam a prometer casamento. Porque, ao contrário do que a gente pensa, a maioria dos sugar daddies não são casados. São homens de negócios separados, com vidas independentes, jovens ou não, que aí começam a prometer casamento.
toda tentativa de saída do cativeiro existe um argumento. Agora a gente casa, agora a gente viaja, agora a gente sempre tem um argumento para poder manter a mulher nesse lugar. E quando a gente pensa que está tudo bem, não está tudo bem, porque eles não casam. E quando eles casam, que foi um caso, inclusive, que Polly trouxe para a gente esses dias aí, que é Polly Oliveira Real, que é um Instagram que desmistifica coisas de beleza feminina. Uma moça fez um depoimento para ela dizendo que casou com um sugar daddy e era espancada e estuprada. Ela não queria mais estar na relação, ela ficou na relação. E alguém falou aqui sobre perfil, mulheres acima do peso, mulheres muito altas, mulheres com a pele muito escura, mulheres com traços negroides não são aceitas nesses sites. Boca muito grande, nariz muito largo, muito corpulenta, não são aceitas. Não adianta. Por quê? Porque existem, sim, padrões. E quando a outra menina falou aqui, afrobege, esse é um nome muito utilizado no meio da moda. É pejorativo, tá, gente? Mas é muito utilizado no meio da moda e é muito utilizado no meio da prostituição. Europeias, afrobeges, orientais, ou ninjas, perfil ninja. Tem várias nomenclaturas que são usadas para poder classificar essas mulheres, que nem tem raça de cachorro. Elas perdem a personalidade, a personificação e ganham categorias. Essa é a Labrador, essa é a Piche, essa é a Lesapso. Então, elas entram nesse lugar. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa construção social, porque é sobre uma cultura muito importante, que é a de dominação dos corpos, que é a cultura do estupro. É uma cultura que a gente tem muito aqui no Brasil. É absurda a quantidade da expansão da cultura do estupro no Brasil. Então, se eu detenho aquele corpo, eu posso fazer com ele o que eu quiser. Eu posso levar para as Maldívias, mas eu posso estuprar num dia que eu cheirei cocaína demais ou que eu bebi demais, e é meu. Porque o corpo é a mercadoria ali. Em todo sentido, em todo momento, nunca é de graça. Porque o corpo feminino é a mercadoria naquele momento. Eu vou ler aqui o pessoal. Cadê? Também estou que nem Sata. As 3 de óculos, nenhuma se salva. Não funciona. As 3 de óculos que não funcionam. Sempre há o lado negro nesse mercado gramucim, que escravidão é da porra. Pois é, muito escravidão mesmo. E é isso. E o que é mais perigoso disso tudo é que é uma escravidão voluntária. E as pessoas não vão salvar essas mulheres, porque não acreditam ser escravidão. Se você vai na delegacia, você sendo uma sugar baby, e vai na delegacia dizer que você está sendo presa pelo seu ficante marido ou que te paga, ele não vai te salvar. De maneira nenhuma, você está lá voluntária, não configura escravidão. Daddy Baby, Tarina falando, é uma relação de pai e filha, exatamente. Pois é, então a gente tem uma construção subjetiva infinita que faz com que essas mulheres fiquem nesse relacionamento. Tarena vai falar sobre essa relação pai-filha, sobre essa carência, nessa projeção afetiva, mas o que a gente tem que ter muita atenção é que essas relações são baseadas em pedofilia e estupro. É o poder sobre o corpo feminino, onde eu acesso e penetro, violo ele quando eu quero, mesmo que não seja normalizado, né? E outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar sempre é que isso acontece nos relacionamentos gays há séculos. Isso está estabelecido e ninguém nunca se preocupou, porque é como se não existisse, né, diferença de gênero, não existe risco. Só que o risco existe. Eu tenho acesso a uma história que é uma história de violência absurda, mas é uma relação como essa. Mas não tem nome. Não há relação de gênero, né? Entre dois gêneros, do mesmo gênero. Então, ninguém defende. Existem situações sociais que a gente negligencia e que a gente precisa estar atento porque não pode ser negligenciada, né? A gente tem que estar atento porque qualquer tipo de relação de poder é uma relação perigosa, independente do gênero que esteja envolvido nela.
E quando a gente bota lá para buscar Sugar Baby, vem 500 possibilidades. E quando a gente bota como ser Sugar Daddy e não vem nenhuma, aí a gente avalia o quanto nós estamos sendo comercializadas. Não tem ninguém procurando como ser Sugar Daddy. Ninguém. Porque é só tirar a carteira do bolso. Mas virou um empreendimento, virou uma forma de empreender. Esse Brasil, pós-pandemia, sei lá, durante a pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, virou uma forma de empreender. E é muito arriscado esse lugar que tem colocado a gente. Eu acho que é isso, mas alguém aqui falou alguma coisa? As trigêmeas, né? Vamos fazer um IG no Instagram, as trigêmeas. Gostei dessa ideia aí. Mercadoria voluntária seduzida pelas leis do mercado, exatamente. Promessa de sucesso, promessa de status, promessa de tudo. O tempo inteiro elas são coagidas emocionalmente. O tempo inteiro. Se você me deixar, eu paro de pagar sua faculdade. Se você me deixar, você vai perder tudo. Se você me deixar, você não vai ter... Como é que vai manter seu status? Né? E tem a chantagem de vou financiar mais uma para transar comigo se você não transar. Então, tem muitas nuances perigosas, né? Não é sobre ser certo ou errado. Faz quem quer. Mas é sobre o risco embutido. Pode vir, Tarina. Acabei. Sempre vemos o momento do encontro entre os sugars, mas não vemos como é o andamento do término. O término normalmente é muito violento, porque eles tiram tudo, perseguem, porque é sobre poder, gente. Se eles ainda têm interesse na menina, eles perseguem família, botam investigador atrás. Se eles não tiverem mais interesse, é que nem faz com cadela quando para de dar cria, sabe? Deu todas as crias do mundo. Não tem mais como ser reprodutora, joga no mundo, joga fora. A gente é descartada nesse tipo de relação. Então, estar na relação dessa é uma escolha, mas é bom entender os riscos. Ok. Eu estava aqui pensando, né, que a Mel, quando começa a falar, ela vai deixando a gente sem graça, né? De repente, o assunto não tem mais graça. Porque no início a gente estava ali, vocês devem ter visto, a gente estava meio rindo, assim, um riso nervoso, e eu até me justifico, porque diante de uma coisa que é fora da nossa realidade, a resposta cerebral é o riso, né? A gente fica meio que sem entender, é que nem uma pessoa na rua cai na sua frente, você começa a rir, né? Nem todo mundo é assim, mas eu sou essa pessoa, Sato também é meu, pelo visto também. Então, assim, diante de algo que é muito longe da minha realidade, eu dou risada. E é um riso de nervoso, não é um riso é um riso de nervoso. E eu fico assim, gente, eu nem sei se eu estou aqui como terapeuta, acho que eu estou aqui como tudo. Terapeuta Terena, Terena filha, Terena, né, noiva, Terena tudo aqui, porque é um misto de sensações no cérebro, minha cabeça entrou em parafuso. Também veio com tudo, fica à vontade. Pronto, beleza, estamos em casa. Porque é muito estranho, né? E assim, a minha contribuição para a live de hoje, ela vem muito naquele sentido da relativização. E eu pego o gancho da Mel quando ela fala, mesmo que não seja naturalizado o processo, né, da relação de poder entre o homem e a mulher, mesmo que não seja naturalizado, o que é isso que a gente acabou de assistir no YouTube, senão um processo que inicia a naturalização desse tipo de relação? A comercialização foi o que mais me assustou. Eu que venho de um período de trabalho de comunicação, eu fiquei tentando achar, tentando entender o que é isso, porque é uma naturalização, é um início, estamos começando a naturalizar essas relações de poder, tá? É uma coisa que sempre aconteceu entre homens e mulheres, gays, que seja entre as pessoas, né? Isso sempre aconteceu, está naturalizado e agora é comercializado, existe uma indústria sobre isso. E que indústria é essa? Como que a gente deve olhar para isso? Os seus filhos, as suas irmãs mais novas, as meninas jovens estão no YouTube, elas estão no TikTok assistindo as Sugar Babies falando sobre isso. Elas estão assistindo sátiras e se divertindo, e não sei se elas estão entendendo que aquilo ali é uma sátira, né? Como o perfil lá da Kardashian, alguma coisa Kardashian, né? Eu não sei se elas sabem que aquilo ali é uma sátira. Se divertem. A Polly foi fazer uma live com a... Eu esqueci o nome do arroba do rapaz da Kardashian. E ela foi execrada pelas mulheres. Sai, tira essa mulher daí.
que essa mulher está fazendo aqui no seu perfil, cara? E eu fiquei, gente, mas é uma sátira, e o cara está criticando essas relações, ou ele está defendendo. Até eu fiquei em dúvida se ele estava agora defendendo ou se era uma sátira mesmo. Então, assim, está tudo muito disponível, tudo muito naturalizado, tudo muito real nessa indústria de relação de sugar baby, sugar daddy. E essas pessoas vão começar a fazer, elas já fazem parte, não vou começar, elas já fazem parte do nosso dia a dia, porque aqui nessa live tem pessoas que conhecem sugar baby, sugar daddy. Tem porque eu conversei no Instagram, porque a gente teve uma conversa bacana no inbox. Tem meninas que eu nem esperava que já tinham sido e me vieram me falar, olha, segredo de estado, mas eu já fui uma sugar baby quando era mais nova. Isso não é de agora, não. Isso não é novidade, Terena. Acorde. Você está atrasada. E eu fiquei, gente, mas o que é isso, então? Né? E aí eu comecei a pensar que, diante de uma coisa que é muito nova, a gente tem aquela primeira reação, né? E fica assim, a gente precisa discutir, precisa conversar sobre o assunto. E eu me lembrei de uma aula que eu tive na faculdade de comunicação com uma professora que era professora de antropologia. E ela falou sobre uma corrente da antropologia que se chama relativização cultural. E aquilo dali marcou a minha vida. Eu nunca esqueci aquela aula, porque eu comecei a trazer a relativização para tudo. Inclusive, eu brincava com as amigas, relativize isso aí, minha irmã. Relativize, porque isso daí já está acontecendo e não dá para a gente combater, a gente precisa entender. Precisa escutar as pessoas, a gente precisa fazer perguntas, se questionar, não esquecer da nossa intuição, não esquecer de valores. Só que quando a gente fala de relativização, valor não é bem uma coisa que existe, né? Porque a relativização, relativizar, é você entender que não existe moralidade, é você entender que não existe julgamento e que determinado nicho ou determinada sociedade não merece ser julgada pela forma que ela funciona, né? Então, é arriscado utilizar a relativização em tudo. Só que o que a gente vai fazer com essas relações? O que nós, como terapeutas, eu sei que aqui na live tem um bocado, eu sei que aqui na live tem um monte aí que está estudando para ser e outros que até pensam em ser e adorariam ser, ou de outras áreas que lidam com crianças e com pessoas, né? Senão nem nessa live estaria. O que a gente vai fazer quando a Sugar Baby entrar no consultório, entrar na sala de aula, entrar onde quer que seja? A gente vai excluir? A gente vai execrar? A gente vai julgar? Né? O que a gente vai fazer? Vai dizer que é errado, sai daí, você está fazendo maluquice? A gente vai precisar entender, a gente vai precisar ouvir, vai precisar acolher de alguma forma, né? E dentro de casa também. As jovens que convivem com você, suas primas, suas sobrinhas, suas enteadas, né? Elas estão seduzidas. Esse vídeo é muito sedutor. Ele é extremamente sedutor. Eu fiquei com vontade, falei, pô, deixa eu entrar aqui. Aí a Sata começou a falar que não cabia, porque eu tinha 94 quilos, sou negra, não vai rolar, né? Minha etnia aqui, minha raça indígena não vão aceitar lá. Então, eu já fiquei assim, né? Poxa, mas gente, é uma sedução. As meninas também comentaram aqui no chat, até eu tô querendo um sugar daddy para mim. Mas quem é esse sugar daddy, né? Quando a Mel fala sobre isso, ela não está falando à toa. Ela está falando porque sabe, porque tem acesso às histórias. E é muito claro, é só você acessar TikTok, Instagram, que as meninas já falam sobre isso. Se você colocar no YouTube, vai ter histórias horríveis, terríveis, das meninas que passaram momentos aterrorizadores com esses homens. Então, não é só a sedução que está nesse vídeo, não é só a parte boa, né? Que eu vou botar em aspas porque eu estou em observação, estado de observação, estado de relativização. É uma cultura que faz parte de uma cultura, né? Porque a relativização cultural é você entender que não há moralidade, que não há uma sociedade melhor do que essa cultura, é um encontro de conjuntos materiais e imateriais que fazem parte de um determinado grupo de pessoas, e esse grupo existe, está aí, na nossa sociedade está aí já há um tempo. Né? Então, logo após o meu riso nervoso, né, eu comecei a pensar, eu estou julgando essas meninas, mas a vida delas, eu vou deixá-las em paz, então eu não vou, isso aqui não pode haver um julgamento, né? E aí eu comecei a entrar nesse conflito e chamei as meninas para discutir, perguntar mais do que falar, né? E o mais bacana é que quando eu abri a possibilidade de discutir isso lá no meu Instagram, eu ouvi histórias de meninas que se deram muito bem mesmo, né? Como alguém comentou aqui no chat, o melhor que elas fazem é pagar os estudos. Tive acesso à história de meninas aqui em Salvador,
que foram, né, sugar babies, e que pagaram todo, não tinham nada, né, vieram de uma realidade totalmente inferior, pagaram faculdade, têm casa própria, envelheceram, não são mais sugar babies e engataram na vida, e a família passou a reconhecer aquilo dali como uma coisa bacana, né? Poxa, uma forma, uma via de você crescer na vida dentro dessa lógica capitalista, de você crescer na vida. Então, isso aí é uma realidade, né? Nem tudo são flores, mas também nem para todas foi horrível, né? Então, são questionamentos que a gente deve fazer, são aspectos que a gente deve discutir antes de partir para o julgamento, para exclusão, enfim. Era essa a contribuição que eu queria dar, principalmente no lugar de fala para os terapeutas, né? Porque essas pessoas vão chegar nos nossos consultórios, assim como chegam outras questões que são extremamente delicadas, que podem gerar conflitos éticos na nossa moralidade, né? Chegam assassinos, chegam pessoas que cometeram crimes, chegam pessoas de todo tipo. A Sugar Baby vai chegar, o Sugar Daddy vai chegar, o que a gente vai fazer? Precisamos estar antenados para poder a gente acolher essas pessoas. Ok? Sata e Mel querem falar alguma coisa, comentar, para a gente abrir debate? Quem quiser falar, gente, pode usar o recurso de levantar as mãos ou comentar no chat. A projeção paterna. Sim, a projeção paterna, verdade, eu esqueci. Uma outra questão que chama muita atenção dessa relação é pelo próprio nome. Eu até comentei ali um pouco no chat que é Sugar Daddy e Sugar Baby. É uma relação de pai e filha. Então, não é à toa esses nomes também. A gente tem uma sociedade carente dessa imagem paterna forte, desse pai que proporciona, né, que paga esse estudo, essa casa, essa parte material. Então, existe no imaginário, principalmente feminino, essa ideia de que, entrando nesses sites, entrando nessas relações, esse pai será suprido. Então, isso também é algo que a gente vai observar, né, dessas relações. A falta desse pai. E a falta desse pai mexe com a gente em diversos aspectos. Tem pessoas que colocam vício em trabalho no lugar do pai, em busca, né, desse amparo de bens materiais, de segurança profissional, de segurança financeira, aí trabalha, né, cria-se ali o workaholic e tudo mais, os adoecimentos por trabalho, pela falta desse pai fraco. A gente tem aí uma coisa que eu já vi a Mel falar muito sobre a escravidão, que tem um reflexo também na ausência desse pai, porque os pais, né, que vêm dessa origem negra, eles acabam por abandonar as suas famílias, porque isso é uma herança histórica comportamental, porque eles eram mortos antes de poderem ser pais. Então, somos filhos dessa herança ancestral de pais que simplesmente não existiram. Então, que paternidade é essa na nossa lógica brasileira? Né? Quem é a figura desse pai? A gente tem a figura desse pai muito mais na parte eurocêntrica, vamos dizer assim, que é o perfil do Sugar Daddy. Então, quando fala de relações estabelecidas pela pedofilia, a pedofilia começa dentro de casa, né? Muitas, inclusive, são abusadas pelo próprio pai, quando não o pai, o marido da mãe, o namorado, o tio, e que quer que seja. Então, essas relações, até mesmo pelo nome, dão uma certa eca, né? Tipo, como assim? Papai de açúcar, bebê de açúcar? Que isso? Quando a gente vai analisar, né, na palavra, dá um certo... Mas está aí, está comercializado, está sendo um processo de naturalização e estamos fazendo parte desse marco e a gente precisa rever, a gente precisa olhar, né? Alguém colocou ali violentadas, não abusadas. Verdade. Coisa é pior do que a gente imagina. Alguém perguntou, será se a falta desse pai não seria a falta de condições dignas de vida diminuídas pelo capitalismo? Também, antes pela escravidão, agora pelo capitalismo. É um reflexo. A próxima será sobre as sugar mommies. Eu vou falar sobre elas. Espera aí que eu falo. É isso que eu vou falar. Que eu ia falar com Carla. Vai, Terena, termine. As sugar mommies também abre uma vertente de análise. Talvez seja tentador para meninas de famílias já com dinheiro. Já com dinheiro ou sem dinheiro? Acredito que sem dinheiro, né?
Ou talvez já com dinheiro no sentido de não querer o pobre, né? Quer manter o padrão de vida também. Pode ser um outro recorte para além disso. Sim, verdade. Os dois pontos estão coerentes. Verdade. Ah, e vocês comentaram pra caramba, eu tô vendo cá em cima, deixa eu só responder aqui. Assisti um filme que tinha essa relação em que ele ameaçava denegrir ou matar os pais. Não, acho que foi antes. Eu buguei real. Pois é, cara, eu também buguei. Quando eu vi o vídeo, eu falei, quê? Mas logo depois eu comecei a me frear, né? Porque a gente precisa parar para poder analisar. Acho que por parte da mulher que entra nessa de sugar, existe uma ilusão de que pode ser a Anastácia do filme 50 Tons de Cinza, a mulher que vai mudar o cara. É verdade, como o Sata falou, né? A síndrome da clínica de reabilitação. Você devia escrever sobre essa síndrome, Sata, inclusive. Tem a alcunha desse nome. Pega aí a alcunha desse nome, é válido. As palavras são muito sedutoras para captação. Vende-se só o lado positivo. Você é bonita, ambiciosa, pois é. E fora que é uma menina, né? A menina padrão, da beleza padrão, num lugar bacana, né? De frente ali para o mar, parece. Tem toda uma vibe de riqueza, enfim, e acaba seduzindo mesmo. Ser aceita é um status, como as princesas no harém do Carnaval de Salvador. Gente, é mesmo. E muito antes, blocos, né, não aceitavam pessoas negras, só pessoas brancas e tal. Enfim, né, nada novo na Bahia, literalmente. E mexe com a gente essa questão do recorte do carnaval, porque a gente, querendo ou não, em algum nível, é igual o Clubhouse, para quem não tem iPhone. Não rola um negócio de, porra, eu tô me sentindo excluído aqui, eu não tô participando, porque parece que a gente tem que estar em tudo. Então, se aquele carnaval era tão restrito só para aquelas mulheres que eram loiras, eram isso, eram aquilo, já reforça a onda do projeto verão, do eu tenho que me adequar, eu tenho que entrar, ou conhecer alguém para ser o que indica, né? Então, se eu não consigo dentro daquilo do meu corpo como ele está agora, será que eu não consigo conhecer alguém que conhece alguém que consiga me colocar para dentro e aí sim eu faço parte daquilo? Então, são várias camadas, né, para poder pertencer àquela realidade que, para quem vê de fora, parece muito mais glamurosa do que a gente estando em qualquer um outro bloco ou estando ali na pipoca no carnaval. E essa coisa que a Sheila falou aqui me lembrou um episódio entre amigas que eu tive numa boate aqui em Salvador, que é um boate do Rio Vermelho, que tem um clube de mulheres, elas entram de graça, se cadastram, mandam foto, entram de graça. E em uma época, uma de nós queria entrar também, é negra, e não foi aceita. Olha que coisa, né? E agora, discutindo tudo isso aqui, eu vim compreender por que ela não foi aceita naquela época, né? Eu nem tentei, porque também eu não gostava da boate, mas com certeza eu também não seria aceita. Já basta os outros nãos que a vida deu pra gente, né, Terena? Não precisa de mais um. Acho que inconscientemente eu nem me expus, cara. Eu já estava na defesa. Falei, olha, assim, eu ia ser essa aí mesmo. Eu nem vou. Tem a nuance de aceitação também, de você ser notada e reconhecida por um rico e mais velho. Pois é, me lembrei muito do filme também Uma Linda Mulher, né, que ficou aí no nosso imaginário do homem rico que vai lá e salva você de todos os males, das dívidas e tudo mais. Deixa eu ver o que mais. A princesa também, né? A princesa sempre é uma pobre que é salva por um rico, né? Ou uma rica desvalida salva por um rico. Então, a gente tem um reforço subjetivo, nós mulheres temos um reforço subjetivo de submissão ao masculino desde a infância. Uhum. Eu fiz uma live com o Tiane outro dia, que está salva no YouTube e está lá no Instagram também, que é sobre isso, sobre a interferência subjetiva dos contos de fada no nosso adoecimento emocional. A gente tem que ter atenção que a gente faz reforço negativo, achando que está fazendo positivo nas meninas. Princesa, nada, gente. Tudo extremamente doentio. Tudo extremamente doentio. A Nicole colocou, já fui para tudo, não entra em nada. Pois é. Por que será, né, Nicole? Enfim, gente, é isso, né? Eu encerro a minha fala, minha contribuição aqui, né? Com essa coisa aí da imagem do pai, isso está nos nossos filmes, nos nossos livros, no nosso imaginário inconsciente, consciente, e acaba indo também para essas relações de açúcar, e é algo que também vale a gente perceber. A Mel quer falar das Sugar Mummies antes da gente... Quero porque existe um detalhe na Sugar Mummy.
E eu vou pegar um detalhe popular, para a gente, que é conhecidíssimo, inclusive. A mãe de Neymar, ela já tentou empreender como sugar mami algumas vezes, não deu certo nenhuma. Da última vez com esse rapaz que está causando terror na vida dela, sei lá, quase 2 anos, ela foi espancada, o cara quebrou tudo, o cara tentou se matar, todo um ciricutico. Por que é que as sugar mami não se criam, digamos assim, como a gente fala aqui em Salvador? Por que é que isso não é, isso não vira, né, uma questão? Porque existem 2 lugares muito específicos. Existe o lugar da mulher mais velha, que vai maternar o jovem, e não vai manipular, vai ser manipulada, pela questão de gênero, que é um homem mais novo submetendo uma mulher mais velha, que está ali se achando, né, no fim da ladeira, não tem mais para onde ir, pegou o jovenzinho. Não existe grandes possibilidades da sugar mami ter o mesmo desempenho de poder e de opressão que o sugar daddy tem, porque a gente vai cair na maternagem. A gente é construída para isso, infelizmente. A gente vai fazer de tudo para não perder aquele jovem, coitado, desesperado, tentou se matar, tadinho, me bateu porque ele estava nervoso, porque ele bebeu, porque ele cheirou. A gente sempre arranja uma justificativa. E essa justificativa nos descapitaliza. É muito possível que as sugar mamas acabem falindo do que elas acabem desistindo do cara. Por isso que não é tão popular a sugar mami. Mas entre os homens gays isso se estabelece com os dois padrões, o do poder opressivo e do poder materno, porque o homem gay também materna em alguns momentos. Ele é tão atingido por esse padrão de feminilidade obrigatória, né, que às vezes pedem muito do gay que seja feminino, que eles acabam optando por maternar. E é isso. E só falando a partir dessa coisa da sugar mami que você falou, às vezes a gente tem uma maturidade no sentido cronológico da idade, mas de verdade a gente continua num espaço imaturo de um sonho, de um relacionamento, de estar feliz com aquela pessoa, do estar se sentindo valorizada por aquela pessoa mais nova estar te vendo, porque é aquela coisa do fim da carreira, né? Pô, ninguém mais vai me querer. Então entra muito nesse espaço do não existir uma autovalorização, porque a vida inteira a gente aprendeu que eu preciso de qualquer forma, independente do lugar que eu esteja, não só de idade, mas do lugar de poder financeiro, de segurança, estar a serviço do outro. E aí junta a questão do maternar com essa questão de uma imaturidade mesmo, de estar o tempo todo presa nesses contos de fadas, nesses estereótipos, de buscar por essa relação perfeita, onde esse príncipe vai estar comigo e eu vou ser ali feliz para sempre. Ok, alguém quer falar, gente? Acho que a Carla pediu para falar no início. Carla ainda quer falar? Tá todo mundo de queixo caído. É, né, velho? Eu fiquei sem graça. Já estava antes a gente conversando sobre todo o assunto, né? Bom, acho que as pessoas aproveitaram bastante o chat, né? Comentaram muito, contribuíram. Sayara botou, só consigo refletir. Nayara refletindo. Todo mundo digerindo, né, gente? Daqui a uns 2 dias vocês conseguem. Carla Vergiano levantou a mão. Fala, Carlinha. Eu quero agradecer a vocês 3 maravilhosas, como sempre, trazendo um tema tão moderno, né? E que a gente vê que nossos filhos, né? Eu sou mãe, né? Sou mãe de um menino, mas tem muitas mães de meninas, né? Que são a maioria e vão se deparar com isso. Parabéns, tá? Amo Obrigada. vocês 3, sou fã de Carteirinha das 3. Ah, obrigada. Carla. Eu vi que você desmutou, mas a gente não te ouve, Carla. Não sei se você está falando. Se você tiver com fone, tira e coloca o fone de novo, que às vezes dá certo. Ela está com o microfone desativado, mas a gente não está ouvindo nada. Ela falou que vai conectar pelo celular. Ah, então, enquanto isso, Coisas Nancy. tecnológicas. Nancy.
Oi, boa noite. Boa noite. Compartilho do mesmo sentimento aí, acho que foi Carla, né? A outra falou, foram duas Carlas, Isso, de Carla Verdiano falou. agradecimento, porque quando eu vi no convite, não tinha nem ideia do que significava. Nada, eu vim ver o que é. Sata está lá, vai conversar com pessoas, eu vou lá ver o que está acontecendo. Vou aprender mais um pouco. Assim, fiquei, né, como eu fico sempre de cara com essas coisas, assim, essa sensação que você colocou, Terene, que alguém compartilhou, uma sensação muito semelhante. Aí eu vou olhar os patrocinadores, né, a Record, enfim, a hipocrisia presente, né, e os corpos femininos aí a mercê, né, sendo vendido de várias formas e das maneiras que a gente nem consegue imaginar, sob um padrão de discurso, aquele mesmo discurso do capitalismo que coloca você nas faculdades para vencer, para ter sucesso, né? Na vida profissional você tem que valer para ter dinheiro, beleza, etc. e tal. E dentro desse mesmo contexto aqui, o corpo ali como mercadoria, né? E quando o Mel fala das mulheres nesse papel, realmente ela vai tipo, reproduzir um comportamento masculino, mas ela continua sendo um corpo feminino que só vale enquanto jovem, enquanto belo, enquanto dentro de um padrão de beleza, né, instituída e europeia, né? Enfim, estou aqui digerindo mesmo mais essa informação e só tenho mesmo que agradecer. É lamentável assim, o sentimento que eu fico, e eu acho que o caminho é esse mesmo, da gente falar, porque esse voluntário também me incomoda quando você está lidando com meninas, né? São meninas. A ela está sendo oferecido um prato, que é o que eu falei antes, semelhante aos pratos das profissões, dos coaching e das informações, que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, etc. E tal. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo de informação da gente ter e estar divulgando, principalmente para gente, né, que tem filhas, tem filhos, tem netos, enfim. Muito obrigada pela oportunidade, por esse conhecimento todo, dessas informações. Grata. Obrigada, Nancy. Obrigada por sua contribuição. Pronto. Agora, Carla, você precisa fechar seu microfone do computador para não dar Agora a gente microfonia. consegue se ouvir. Show. Eu conversei com Terena no privado, porque eu conheço duas meninas que foram, conheço uma que é, né, eu tenho duas filhas adultas, uma de 26, uma de 22, então é uma realidade muito próxima de mim, porque as meninas estão muito ligadas à área das artes, né? São bailarinas, Bia meio que aposentada, mas não da nativa, e a gente vê muita coisa nesse mundo. Eu não me surpreendi por vários motivos. Eu conheço essa realidade há mais de 4 anos. São meninas, muitas que não precisam mesmo ter uma vida tranquila, com viagens, com uma casa, com... Não sei se é adrenalina, se é a falta do pai, ou se é a falta de afeto familiar. Não falo nem só do pai mesmo, porque uma delas é uma família que nós dizemos padrão, mas só quem vive é que sabe. Mas é uma realidade que está aí, como a Terena falou, vai chegar nos consultórios e a gente precisa conhecer para não assustar quando receber, porque vamos precisar dar conta dos problemas que elas trarão, mas precisamos lembrar também que todos esses problemas que elas vivenciam, nós vemos em outras relações, nas relações de namoro, nas relações matrimoniais. Então, isso nos chama a atenção porque está sendo vendido como se fosse a salvação, né? É mostrado como se fosse o único caminho, como se fosse o caminho da salvação. Para duas dessas meninas que eu conheço, de fato, foi. Foi porque foi uma maneira delas ascenderem socialmente, de
de estudarem, porque estudar, não tem casa, tem carro, não tem mais o cara, mas pelo menos utilizaram a cabeça para terem o que a gente chamaria de futuro. Não vou julgar o caminho que elas escolheram, porque não me cabe, cada um sabe onde é que está doendo, onde é que o calo está apertando, mas foi o caminho que elas escolheram. Mas precisamos estar atentas para essas meninas, para outros modelos que com certeza surgirão. E quando eu citei as sugar moms, é porque elas sofrem a discriminação que os daddies não sofrem. Né? Os daddies não sofrem discriminação, eles são vistos naturalmente na sociedade e elas, mesmo utilizando do dinheiro delas, sofrendo todas as agruras que nós sabemos, ainda tem o peso do julgo da sociedade em cima. E agradeço a vocês pela contribuição, por juntar só mulheres, né, Carol? Só mulheres, porque só nós, para variar. Para discutir, para esclarecer, para trazer luz, para tirar o véu, como Carol disse. Mas a gente vai de pouquinho em pouquinho, levando para casa, conversando, mostrando, passando, e vamos nessa construção, acreditando que um dia alcancemos os homens, alcancemos mais pessoas e melhoremos um pouquinho mais esse chão que a gente pisa. Obrigada. Obrigada, Dani. Valeu. Tinham 3 homens na nossa live, mas eles saíram no decorrer do caminho. Eu não sei se eles têm filhas, se eles têm sobrinhas, né? Mas um momento de reflexão há de chegar. Com certeza. Ou não. Eu entrei no site rapidinho, gente, só para vocês terem noção. Aqui mostra quantas pessoas tem de cada categoria, né? E tem 1,8 milhões de sugar babies mulheres, 638 mil babies homens, 279 mil sugar daddies e só 48 mil sugar moms. Então, só para a gente ver que as mulheres ultrapassam e chegam quase a 2 milhões contra só 279 mil caras que querem, né, bancar aí essa estrutura. É muita baby para pouco daddy. Inclusive na vida real, como algumas pessoas dizem. Olha, gente, alguém mais quer falar? Eu quero um pedido para vocês. Conversem sobre isso na mesa do almoço, na mesa do jantar, no café da manhã. A gente precisa explicar para as pessoas e para as mulheres que estão olhando isso de longe, meio que paquerando, que existe um risco nisso. Não é sobre proibir, nem sobre dizer que não vá. É sobre explicar que existe um risco. E a gente precisa conversar isso para que a gente entenda que isso não é bom, né? Que isso é ruim a ponto de não poder nem virar piada, né? Porque isso é horrível. A gente fica chocada, a gente ri, mas não dá para fazer piada, porque é grave, né? É a resposta cerebral, velho. Não estou julgando, não. Eu estou julgando que eu também ri. Na hora que você me mandou o vídeo, eu fiz, meu Deus! É verdade. Porque assim, eu sabia que existia, inclusive tive pacientes, mas em escala industrial. Você não sabia que estava assim, né? Em escala industrial, eu não sabia que já estava dessa forma. E eu acho que esse boom aconteceu nessa pandemia, porque não estava tanto, né? Então, vamos conversar mais, né, com as nossas amigas, com as nossas vizinhas, com os nossos parentes, com os homens ao nosso redor, porque a gente precisa entender que isso é muito sério, isso é muito perigoso. E lembrar também que existem recursos para vocês que têm filhos menores de idade, restringe os assuntos no YouTube, na internet, dá um jeito, investe nisso, conversa com alguém que entende de tecnologia. Ah, mas é impossível, eles sempre dão um jeito. Não é, coloca alguém que entende mais do que você. Mesmo restringindo, sempre dá uma conferida. Restringe e confere, porque não é tudo que essa meninada tem que ver, não, gente. Tem que conversar, não pode proibir. Ok, beleza, algumas coisas, né? Essa coisa do proibir ou não proibir é outra live. Vamos falar disso depois, né, com outros convidados. Mas, e sobre isso vale denunciar o vídeo, porque hoje você tem no YouTube uma opção que você diz isso daqui não é indicado para crianças. Então, se está aparecendo para criança, é porque a pessoa ela não fez essa restrição. Então, você pode sim denunciar esse conteúdo, porque eles estão tendo aí cada vez mais cuidado para que essas informações que não são de acordo com a realidade não cheguem, né? Pois é.
No mais, obrigada, Sata, obrigada, Mel. Elas sempre topam todas as minhas maluquices, o que eu quero falar quando eu convido. Velho, bora Chama que falar eu disso. vou. Pois é. É as trigêmeas aqui, sempre fazendo alguma arte, alguma coisa bacana. Então, obrigada, meninas, e obrigada a todo mundo que veio.